Estamos mais uma vez aqui no curso Estudos Espíritas do Evangelho. E nesta noite o tema são os sermões de Jesus. Jesus fez alguns sermões. Em algumas oportunidades, ele discursou mais longamente. É isso que a gente chama de sermão, não é? Agora, sempre ele tinha a preocupação de edificar moralmente aqueles que o ouviam. Ele queria ensinar espiritualmente, orientar espiritualmente aos seus ouvintes. Na apostila, no livro, vocês começam pelo sermão aos escribas e fariseus. Mas não, nós vamos começar pelo Sermão do Monte. Aliás, pretendemos fazer essa modificação na próxima edição do livro. Sermão do Monte, denominado assim, porque Jesus proferiu esse sermão na encosta de um monte. Esse monte dizem que se chamava Cornos de Atim. É perto de Tiberíades, naquela margem oeste do lago de Genezaré. Jesus dirigiu então a palavra aos seus discípulos. Mas não só os discípulos ouviram. O sermão foi escutado por uma enorme multidão. A gente nota no sermão que Jesus está falando mais aos discípulos, aqueles que queriam seguir os seus ensinamentos. Mas também, ouça quem tem ouvidos de ouvir, os demais poderiam apreciar o sermão. Essa multidão enorme que escutou tinha vindo de Cafarnaum, de todas as partes da Judéia, da costa do mar e de Tiro e Sidom. E eles já andavam procurando Jesus. Eles já tinham escutado falar, sabiam dos feitos de Jesus. Por isso ali estava aquela multidão. Há uma pequena discrepância entre Mateus e Lucas a respeito do lugar do monte em que foi pronunciado esse sermão. Mateus diz que Jesus, vendo a multidão, era muita gente, ele subiu ao monte para então falar, ser visto pela maioria das pessoas. Mas Lucas informa que Jesus tinha escolhido 12 dos seus discípulos para apóstolos. E agora ele estava descendo a montanha, quando ele se deparou com a multidão. E então ele parou numa planície, numa parte plana da montanha, para falar ao povo. Não tem importância essa pequena discrepância. De qualquer maneira, Jesus está lá, no meio do monte, para falar à multidão. Muitos consideram que esse sermão de Jesus é o maior de todos. É a orientação da vida cristã. É importantíssimo pelo seu conteúdo. Gandhi dizia que ele se admirava do comportamento dos cristãos, porque bastava conhecer o Sermão da Montanha para a pessoa saber como deveria se comportar na vida. A melhor orientação, não é? De fato, Jesus expõe no Sermão do Monte a sua doutrina moral. Mas ele faz isso abrangendo vários temas, e sempre de um modo popular, acessível para o povo israelita para o qual ele falava. Ele vai fazer as conotações. Ele começa com as bem-aventuranças. Chama-se assim essa parte, porque a palavra inicial utilizada por Jesus é bem-aventurado, bem-aventurado. Então eles disseram, são as bem-aventuranças. Ele começou por aí o seu sermão. São 8 bem-aventuranças. O que será que Jesus coloca como bem-aventurados? São virtudes, qualidades, são disposições que a pessoa precisa para alcançar o reino dos céus, uma espiritualidade maior. Então, se nós observarmos essas bem-aventuranças, se alguém as exercitar, as cumprir, naturalmente será feliz,
Bem-aventurado quer dizer isso, feliz, não é? Ai, que feliz és, bem-aventurado, não é? Porque terá alcançado resultados maravilhosos espiritualmente. A primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Como é que o povo fala, pobre de espírito? Fala como feliz? Ou fala como um coitado? Esse é um pobre de espírito. Não é verdade que o povo fala assim com desprezo? Mas Jesus exaltou os pobres de espírito. É que para nós, pobre de espírito é o bobo, é o tolo, é aquele que não compreende as coisas. Mas não foi nesse sentido que Jesus falou. O que seria pobre de espírito para Jesus? É aquela pessoa que se sente pobre de conhecimento espiritual. Tem tanto para aprender. Eu sei tão pouco. Eu sou pobre de espírito. Eu quero mais. Eu quero conhecer, eu quero saber, eu quero sentir. E naturalmente, se a pessoa tem esse desejo e busca a espiritualidade, vai alcançar, não é? Bem-aventurados os pobres de espírito, os que se sentem assim, porque eles certamente alcançarão o reino dos céus, não é? Bem-aventurados os que choram. Imagine, quem está chorando é porque está sofrendo. Ah, mas eles serão consolados. E nós espíritas conhecemos bem, não é? Esse estilo, porque nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que trata a respeito, não é? Bem-aventurados os que choram. Choram, mas sem revolta. Choram resignados. Choram, mas apesar disso estão cumprindo os seus deveres. Não estão reagindo violentamente contra ninguém. São as pessoas que estão enfrentando suas provas e expiações, as dores deste mundo, não é? Necessárias, benéficas, porque nos conduzem ao melhor. São felizes aqueles que choram, porque eles vão ser consolados. Se eles sabem sofrer, eles vão se quitar das suas dívidas, vão conseguir a experiência que aquelas lutas trazem, e no final eles verão que valeu a pena suportar. Valeu a pena porque agora eles estarão desfrutando condições melhores na espiritualidade. Bem-aventurados os mansos. Os mansos, porque herdarão a terra. Será? Pobrezinho dos mansos, hein? Ficam sem terra mesmo, não é? Como herdarão a terra? Ah, aqueles que não agridem, aqueles que não são violentos, aqueles que não provocam nem geram novos problemas, eles vão merecer reencarnar na Terra. Vão ganhar a Terra, o planeta, o lar, a morada. Porque nós estamos sabendo que, presentemente, já muitos não estão tendo permissão de reencarnar na Terra, porque ela está passando de planeta de provas e expiações a planeta de regeneração. E é um prêmio poder reencarnar aqui na Terra, não é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quanta gente diz que tem fome e sede de justiça. Eu quero justiça. Eu estou injustiçado. Não aguento ver injustiça. A gente escuta isso, não é? Mas se a gente examinar a vida de cada um, às vezes a pessoa não é muito justo, não. Eu pensava que eu era justa, que eu fazia as coisas direitinho. E nós tínhamos empregada, não é? E a empregada não tinha direito nenhum. E a gente achava isso justo. É ou não é? Estou pagando direitinho, pago bem, mas não tinha direito nenhum. O mundo está mudando, não é? A gente diz que tem fome e sede de justiça, no sentido que reconheçam meus direitos, reconheçam meus valores. Mas nós ainda não estamos pensando que nós temos fome e sede de justiça, que todo mundo tenha os seus direitos respeitados, valorizados, não é? Então é muito fácil a gente pensar que a gente é um desses famintos de justiça,
Não, precisa ver, não é? Mas aqueles que têm fome e sede de justiça de verdade, eles querem a justiça divina. A justiça divina é a verdade e o bem. Se a pessoa gosta disso, luta por isso, então ela merece viver um plano melhor, cheio de real justiça divina, não é? Merece, ela comprova pela sua conduta, pelo seu modo de ser, qual é a medida que ela quer. Ela quer a medida da justiça, da verdade, da bondade, não é? Bem-aventurados os misericordiosos. Aí já não se falou de justiça, né? Aí já não é a questão de justiça, mas é a questão de quem se compadece. Tem pena, tem compaixão, não é justo, é misericordioso, não é? Bem-aventurados os misericordiosos que se compadecem das criaturas, porque alcançarão também misericórdia. Jesus fala numa passagem do Evangelho: com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Olha aí, os misericordiosos, eles não medem pela justiça, eles medem pela misericórdia, então receberão também misericórdia, não é? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo de coração. Eu às vezes me sinto assim, penalizada por mim mesma. Vocês se recordam quando a gente era criança, ingênua? É verdade que a gente não pode ser ingênua nesse mundo, mas lembram a pureza de pensamento? Nem o mal. Nós desconhecíamos certos conceitos, certas práticas, certos modos de ser. Para nós a vida era limpa, pura, não é? Coisa linda. E a gente perdeu, não é? A gente perdeu um pouquinho disso, não é? Os limpos de coração não têm malícia nem maldade. Agem com toda a pureza, sinceridade de propósitos. Não pactuam com o mal. Então, uma pessoa que tem uma sensibilidade limpa, o que acontece com ela? Ela consegue perceber melhor em si mesma o que é realmente espiritual, puro, sincero. Às vezes nós estamos de paladar embotado, porque nós nos permitimos tantas coisas que nós às vezes temos dificuldade de reconhecer o que é puro, o que é simples, o que é bom. Então os limpos de coração verão a Deus, porque eles não estão comprometidos. Eles não têm malícia nem maldade, eles sentem, eles percebem a realidade espiritual, o amor de Deus, a presença divina. Eles veem a Deus em todas as coisas, não é? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador, aquela pessoa que procura conciliar tudo e todos e favorece a harmonia geral. Essas pessoas merecem gozar a paz, porque elas vivem a paz, elas instalam a paz. Então merecem. Agora, ser chamado filho de Deus, porque Deus é de amor, Deus é de paz, não é? O nosso Deus é de guerra. Não, de perfeita paz, paz que vem da ordem do universo, da perfeição da vida universal. É aquele equilíbrio perfeito, não é? Então a pessoa que se esforça por ser conciliante, pacificadora, merece ser chamada filha de Deus, não é? Realmente. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Agora não é só que a pessoa ama a justiça, ela luta pela justiça. E porque ela luta pela justiça, ela vem até a ser perseguida, porque ela está tentando instaurar a justiça. E a justiça, nós já sabemos que não é a vingança, não é? A justiça mesmo, restaurar o equilíbrio das coisas. Muitas vezes, nas reuniões mediúnicas, um espírito vingador diz: eu estou fazendo justiça. E nós explicamos: não, você está fazendo vingança. Olho por olho, dente por dente.
Deus faz justiça, porque Ele faz a gente reequilibrar tudo, colocar tudo de volta no lugar certo. Isso é justiça. Agora, vingança é olho por olho, dente por dente, não é? Então, aqueles que são perseguidos por causa da justiça são esses que estão procurando instaurar esse equilíbrio, essa correção entre os seres. Mas eles vão ser perseguidos, porque nem todo mundo está querendo justiça. E os seus direitos atravessados? E os interesses? Ah? E aqueles que estão mancomunados vão gostar? Não vão gostar. Então, esses desejosos da justiça começam a ser perseguidos. Mas Jesus ainda completa: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem. Olha como Jesus está falando realmente para os seus seguidores, não é? Eles iriam ser perseguidos, injuriados, caluniados. Vejam bem, vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Quer dizer que se for verdade não é mentira não é? Se falarem o mal contra nós, mas porque nós devemos, mas se eles estiverem mentindo, estiverem nos acusando de coisas que não fizemos, só porque nós estamos procurando seguir a Jesus, então eles iriam sofrer isto, mas Jesus já estava dizendo: vocês são felizes quando acontecerem estas coisas, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Um galardão, uma recompensa, não é? Isso é um simbólico. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. É verdade. Antes de Jesus, Jesus vai falar isso na parábola dos lavradores maus. Muitos mensageiros do Senhor, que eram profetas, porta-vozes aqui na terra, foram perseguidos, não é? Então Jesus está aludindo a alguma coisa que realmente aconteceu na história dos israelitas. Muitos profetas foram maltratados, perseguidos, por causa do bem que eles representavam, não é? E ao final dessas bem-aventuranças, Jesus então exorta os seus discípulos a empregarem as qualidades que Deus lhes deu, que eles sirvam à humanidade com essas qualidades. Porque Deus nos criou e nos deu certas qualidades, certo potencial. Somente para nosso uso egoístico? Não, é para servir, não é? Deus nada inútil faz. Deus não faz nada mal. Nos criou, nos deu estas condições, estas possibilidades, é para servirmos. E Jesus então exorta que usem essas faculdades, essas virtudes, essas possibilidades, essas forças, sem se deixarem corromper. É aí que ele fala do sal da terra. O sal equilibra, o sal preserva, o sal dá um paladar especial às coisas. Espiritualmente ele está comparando que o virtuoso, a criatura de virtudes, ela equilibra o meio social, o ambiente em que vive. Ela permite que a gente sinta que há alguma coisa melhor do que o comportamento comum das pessoas. A maldade, a mentira, ele mostra no seu procedimento alguma coisa melhor, não é? Esse é o sal da terra. Está preservando a vida social. Ai de nós se não fossem as pessoas boas. Esse mundo já teria concluído numa debacle total, não é? Mas graças a Deus há muita gente que é o sal da terra. Trabalha, cumpre os seus deveres, paga os seus impostos, cuida de sua família, pensa em Deus, cumpre os seus deveres morais, não é? Então são o sal da terra. É muito necessário, mas de Jesus que não pode se deixar corromper. Porque se o sal perder a sua qualidade, para que serve? É um pozinho, é uma terrinha, não tem valor maior.
Jesus também diz para os seus discípulos não ocultarem esses valores espirituais. Há muita gente que, a pretexto de ser modesto, esconde seus valores, não coloca em serviço, não coloca na comunidade. Pensa que assim está sendo modesto. Não, está sendo omisso. Nós temos que participar, lutar, servir. Jesus diz assim que não se acende uma luz, uma lâmpada, para pôr debaixo de um latão. E que nós somos como uma cidade colocada no alto do monte. E aquela cidade é para ser vista, é para ficar evidente. E Deus colocou em nós, que nós somos um corpo de barro, mas nós somos uma inteligência. Olha aí o pavio, a luz. Nós somos uma luz que não é para ficar escondida no corpo de barro, é para brilhar. Deus colocou na altura, que é para ser evidente. Não é para sermos vaidosos, não é para nos exibirmos, mas é para não ocultarmos a luz que há em nós. Todos nós possuímos luz do entendimento, do sentimento, da capacidade de ação. Se temos, é para pôr em ação e ficar evidente no meio social. Por isso que ele fala em sal da terra e luz do mundo. É assim que ele chama os seus seguidores. Em seguida, Jesus fala sobre a lei para os israelitas. É interessante que ele começa dizendo: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Porque certamente ele sabia que na hora que ele começasse a falar, o pessoal pensaria, ele está revogando a lei, ele está alterando a lei. Então ele já avisou: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. É porque o pessoal não entendia direito os preceitos e estava aplicando erradamente. Então ele vem para corrigir, para mostrar onde está o sentido verdadeiro da lei. Apesar de que alguns vão estranhar a sua pregação. Por isso ele começa a relembrar as ordenações da lei mosaica, confirma e depois esclarece e desenvolve o verdadeiro entendimento sobre a vontade de Deus. Vejamos as ofensas, por exemplo. Eles sabiam, não matarás. Estava lá na lei, não é? Mas Jesus mostra que não é só tirar a vida do semelhante. É tudo aquilo que demonstra animosidade, aquilo que fere, aquilo que não respeita o próximo, não é? Então, até uma palavra, uma ofensa, nós estamos contra a lei divina. Estamos matando, às vezes, a esperança de alguém, a oportunidade de alguém, não é? Ele convida também que nós estejamos assim atentos à reconciliação com o semelhante, a compreensão, o perdão. Não podemos ficar endurecidos. Não é só matar o corpo. Temos que estar prontos ao entendimento entre nós. Por quê? Aí Jesus apela para uma realidade. Ele diz que Deus faz descer a sua chuva sobre bons e maus, e o sol se erguer sobre justos e injustos. O que ele quer dizer com isso? Deus não escolhe para beneficiar. Deus é sempre bom. Seja a pessoa justa ou injusta, seja bom ou mal, todos recebemos o ar, o sol, as bênçãos da vida da mesma maneira. Deus escolheu? Para você eu gosto, para você não gosto não. Deus fez isso conosco? Não. Os benefícios vêm para todos. Então, Jesus nos convida a sermos assim para com os nossos semelhantes. Sede filhos do vosso Pai que está nos céus. A gente não pode ser igual a Deus. Mas na atitude de beneficiar sem escolher, a isso nós podemos. Todos nós podemos fazer, não é? Jesus em seguida fala do adultério.
Ah, não adulterarás. Ele confirma, mas esclarece, porque Jesus torna a coisa mais profunda, não é? Mais verdadeira, não fica assim na superfície da letra, não. Jesus esclarece que se um homem olha para uma mulher já com um desejo oculto no seu coração, é um adultério, é um erro, é uma falsidade no campo espiritual, moral, sentimental, emocional. Ah? Ih, meu Pai do céu! Isso quer dizer então que a gente está com os olhos, cuidado com eles, né? É por isso que Jesus diz assim: se o teu olho é causa de escândalo, arranca-o, joga-o longe de ti. Melhor é entrares na vida tendo só um olho do que teres dois e seres lançado no fogo da inferioridade, né? Claro que Jesus não está falando para arrancarmos nossos olhos, nem cortarmos nossa mão, mas é para controlarmos os nossos sentidos. Ah, você pode controlar. Alguma coisa atraiu sua atenção e não é própria, não é bom, tira os olhos de lá. A sua mão vai fazer alguma coisa que não é boa, segura a sua mão. É o controle, não é? No campo da ação. Como causa para a separação do casal, Jesus coloca apenas a infidelidade. Ah? Se bem que naquela época a infidelidade era só da mulher, né? O homem não tinha no julgamento. Então era uma sociedade machista. Jesus coloca isso, é uma concessão, é o mínimo, não é? É o mínimo que se dá para compreender. Mas felizmente nos tempos atuais, nós temos encontrado homens e mulheres que sabem compreender às vezes a infidelidade, superar a dificuldade para que a vida familiar seja retomada. Não é fácil, nem todos conseguem, principalmente os homens, mas realmente temos já um pouco desta noção, que é sublime quando a pessoa consegue recuperar o ser querido de desvios e salvar o lar, não é? Aí Jesus fala dos juramentos. Eu não sei se hoje em dia é muito moda, não. Antigamente, na minha infância, era. Juro por Deus. Juro por Deus. Não é? E eles tinham esse hábito também de jurar. Principalmente, jurar falso. Porque justamente quando a pessoa está em maus lençóis, é que ela apela para essa expressão, para se forrar, ficar protegida. Jesus reafirma que não se deve jurar falso. Mas ele amplia, ele mostra que não se deve usar o nome de Deus para jurar. Também não podemos jurar nem pelos nossos cabelos, que nós não temos poder sobre os nossos próprios cabelos, não é? Então ele diz que a nossa fala deve ser assim: sim, sim, não, não. O que passa disso procede da inferioridade, é quando a gente fica sinuosa, né? Quer se justificar, quer assim, mas, porém, né? Então aí, sim, sim, não, não. Vocês já imaginaram, se o mundo seguisse essa orientação de Jesus, como muita coisa ficaria mais claro no mundo, não é? Mais fácil para viver. A não violência eles tinham aprendido, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Até hoje eles são assim, não é? Os israelitas. É da lei deles, é como eles aprenderam. Eles não reconheceram Jesus como Messias. Então eles continuam seguindo as leis de Moisés. Não são só eles, não é? Muita gente no mundo diz que é cristão, mas segue Moisés, né? No olho por olho, dente por dente. Mas aí Jesus fala da não violência, para não resistir ao malvado, para até amar o inimigo, fazer o bem aos que nos odeiam, orar por aqueles que nos perseguem e nos maltratam. Admirável, não é? Ele modifica, aliás, ele trazia a nova aliança, a nova mensagem
não poderia ser a repetição pura e simples do que eles tinham escutado. Era como eles interpretavam. Era o que era possível para eles até então. Mas Jesus vem trazer um passo adiante para a humanidade. E fala da cooperação voluntária, da não resistência, né? Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Tudo isto, é claro, nós vamos ter que usar bom senso para não sermos joguetes das pessoas. Mas realmente é uma regra de misericórdia, de bondade, de colaboração, não é? Muitas vezes as pessoas não são capazes de sobreviver sozinhas. Então vão precisar de empréstimo. Não é? Nós não podemos ficar à mercê dos ociosos, daqueles que não querem trabalhar, mas também não podemos deixar que pessoas menos habilitadas passem fome, tenham carência, quando podemos ajudar, não é? Jesus fala também sobre o amor ao próximo. Eles tinham aprendido assim: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Não vai gostar do inimigo, não. Mas agora Jesus muda, não é? Ele sabia, na hora que ele começou a falar das ordenações da lei, ele sabia que eles iriam estranhar, não é? Ele falou também da justiça nossa diante das pessoas. O que é que nós entendemos por justiça? Nós às vezes queremos exibir a nossa justiça. Queremos fazer as coisas, mas para que os outros digam: oh, que pessoa justa, olha que pessoa bondosa. Bom, aí o nosso desejo de exibição já tirou o merecimento espiritual da ação. Ele aborda o caso das esmolas, ele aborda uma série de atitudes, mas todas elas é para mostrar que nós estamos fazendo estas coisas porque são boas, são justas, são necessárias, ou nós estamos fazendo para mostrar aos outros que nós somos bons. A oração é uma das atitudes. Algumas pessoas usavam exibir. As pessoas procuravam mostrar que estavam orando, que estavam compungidas, jejuando, não é? E Jesus diz para absolutamente não exibir atitudes e palavras. Ele enfatiza também a necessidade de perdoar para ser perdoado. Jesus está entrando num campo que ele vai... Por que ele falou agora? Se ele está falando de orar, agora ele falou de perdoar para ser perdoado? É porque ele vai ensinar o Pai Nosso. Aí entra, quando ele ensina o Pai Nosso, não é? E no Pai Nosso ele não diz: perdoai as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Então é necessário perdoar para ser perdoado. Jejum. Nós não temos esse hábito de jejuar, não é? Algumas pessoas acham que o jejum orgânico é saudável, alivia o organismo, deixa mais leve, a pessoa fica mais saudável, diz que é bom, não é? Eles tinham o hábito de jejuar, mas não só por causa de saúde. Para eles era uma questão religiosa, era jejuar para estar bem diante de Deus, para compensar coisas más que tivessem feito, para pedir perdão a Deus, não é? Mas Jesus diz para eles, quando jejuarem, também não procurarem exibir aspecto compungido, quer dizer: eu estou jejuando, estou sofrendo, porque eu quero seguir a Deus, eu quero mostrar para Deus que eu sou bom, não é? Não podia exibir, fingir muito menos, né? Mas exibir o aspecto compungido por jejum, não é? Mas nós atualmente sabemos que esse jejum não é tanto o jejum orgânico, é o jejum espiritual, moral. Como é que a gente jejua? Quando nós nos abstemos de uma atividade que pode prejudicar alguém. Quando nós seguramos uma palavra que vai maltratar alguém, não é? Quando nós renunciamos a um direito para que as pessoas possam seguir a sua vida. Quando nós nos sacrificamos em benefício de alguém, isso é jejum.
Mas mesmo assim, você está se abstendo, renunciando, se sacrificando pela família, por exemplo. Você está fazendo isso. Mas não vai apresentar a cara compungida. Vejam o que eu estou fazendo por vocês. Outro pai, outra mãe não faria isso. Certo? A gente não pode exibir a renúncia, o sacrifício que a gente está fazendo por alguém, por alguma coisa. Aí ele fala de tesouros, tesouros no céu. Até hoje o pessoal quer o tesouro na terra, né? Gostam muito do tesouro na terra. Mas o tesouro na terra tem um problema. A traça rói, a ferrugem corrompe e o ladrão rouba. Ai, que trabalho para segurar, né? É muito difícil. Hoje em dia a gente vai sair de casa, tranca tudo, deixa alarme, mas não sei o quê, né? Para ver se não roubam as nossas coisas materialmente, não é? Mas Jesus diz para nós darmos preferência aos valores espirituais. Esses são tesouros no céu. São coisas que não se pode tirar. O patrimônio espiritual nosso, ninguém pode roubar. O bem que sentimos, o bem que fazemos é nosso. Ninguém pode tirar. O merecimento, não é? E Jesus mostra então que nós não podemos servir a dois senhores. Quais são esses dois senhores mesmo? Quem lembra? Deus e a Mamon. A Deus e a Mamon. A gente pensava antigamente que Mamon era um deus, um outro deus. Não, não é. Simboliza as riquezas do mundo. Não se pode servir a Deus e às riquezas do mundo, aos valores do mundo. Não dá, né? Ou a gente segue a um, respeita um, serve a um, ou ao outro. Os dois ao mesmo tempo não dá. Tem que haver uma escolha. E por quê? Então a gente não pode cuidar dos valores do mundo? Pode, mas não dê preferência para ele. Você cuida das coisas materiais, são necessárias. Você é uma pessoa encarnada, mas você tem que dar primazia para as coisas do espírito, porque essas perduram com você. O restante vai perder o direito com a desencarnação. Também nos diz Jesus que justamente como há assim essa divergência de valores materiais e espirituais, que nós precisamos saber enxergar. A candeia do corpo é o olho. Para o corpo, o nosso olho é o órgão da luz. Se funciona bem, o meu corpo está todo iluminado, porque eu guio o meu corpo perfeitamente. Ah? Agora, espiritualmente, qual é o olho da alma? É a razão, é o entendimento. Se o nosso entendimento da vida é errado, está defeituoso, e a nossa vida fica toda atrapalhada. Mas se nós sabemos enxergar, avaliar as coisas, nós nos conduzimos o melhor possível dentro da vida. Jesus não deixou de falar também sobre as nossas preocupações. Uma vez que ele falou que a gente tem que dar prioridade para as coisas espirituais, ele sabe que as pessoas estão pensando, mas como é que eu vivo? Mas como é que eu sobrevivo? Não é? Então ele diz assim, ele acalma, para nós não nos inquietarmos pelo atendimento das necessidades básicas de sobrevivência. Deus sabe o que precisamos. Podemos confiar na bondade de Deus. E aí ele usa aquela imagem lindíssima, que Deus veste os lírios do campo, com uma cor, com uma textura, que nem mesmo Salomão se vestiu como um deles. Deus alimenta as avezinhas, tão frágeis, mas não falta alimento para elas. Deus já previu, não é? Então Jesus está nos acalmando, que nós podemos procurar primeiro o atendimento da lei divina, que o restante virá por acréscimo da misericórdia. Eu acho que nós ainda às vezes não confiamos nisso, mas é verdade. Porque se a gente notar grandes vultos da humanidade,
como Marie Curie, né? A que descobriu o rádio, ela não tinha dinheiro, ela era pobre, trabalhou a vida inteira, devotadamente. Tinha só um vestido para grandes oportunidades. Era aquele vestidinho e não tinha outro, não é? Ela e o marido contam às filhas que eles tinham uma mesa e 2 cadeiras. Era ali que eles faziam a sua vida, se alimentavam, elas viviam para o trabalho, para o serviço. Entretanto, que tarefa que ela deixou no mundo. Que vida abençoada. Materialmente, usufruiu? Ostentou? Não. Mas espiritualmente, como será que estão essas almas brilhantes, gloriosas, cheias de potencial, não é verdade? Então aqueles, a gente vai fazendo assim uma escala, eu tenho uma relação de grandes vultos da humanidade, que foram às vezes há 70 anos, 70 e tantos, quer dizer, viveram bastante, e viveram pobres, e deixaram obras admiráveis, não é? Então realmente Jesus está certo, é possível viver dando preferência para as coisas espirituais. Claro que a gente cuida das materiais na medida da necessidade, mas nós estamos empenhados nas realizações espirituais. E não falta o pão de cada dia. Ele também nos fala de julgamentos, não julgar para não ser julgado. Outra imagem bonita, porque esse é, vamos dizer, a maestria de Jesus, não é? Como ele sabe colocar exemplos, imagens. Ele fala, porque vês o cisco que há no olho do teu irmão e não vês a trave que há no teu? E nós às vezes costumamos fazer isso. Não estamos falando mal de nós mesmos. Estamos procurando apenas nos firmar em Jesus, nos alertarmos para agirmos melhor, porque nós podemos agir melhor. Nós somos convidados a sermos discípulos de Jesus. Nós não somos pecadores, criaturas desarvoradas, criaturas sem sentimento. Nós temos qualidades, nós temos possibilidades. Então nós estamos agora sendo alertados por Jesus. Como devemos agir, o que podemos fazer de bom, não é? Se nós estamos querendo julgar os outros, diz Jesus que primeiro a gente precisa tirar a trave do seu olho para depois tirar o cisco do olho do nosso irmão. Significa que às vezes a gente observa uma conduta errada, uma coisa qualquer, né? Então a gente diz, deixa eu ver se eu estou agindo assim, se eu ajo melhor do que essa pessoa. E se eu consigo, então talvez eu possa aconselhar a pessoa, trocar ideias, não é? Quem sabe a gente consegue ajudar a pessoa também. Que tem uma imagem linda que ele usa agora, porque ele está falando para os seus discípulos que vão pregar a sua mensagem, vão levar a sua mensagem para outros. E o que acontece com as pessoas que conhecem alguma coisa de verdade espiritual? O que acontece com elas? Elas querem oferecer para todo mundo. Querem que todas as pessoas entendam da mesma maneira. Jesus sabe. E sabe que isso não é adequado. Então ele nos diz, não jogueis pérolas aos porcos. Chamando alguém de porco? Algumas pessoas ainda estão chafurdando nas coisas imundas. Agora você quer chegar para essa pessoa com uma pérola, com um valor espiritual? Não forma sentido para ela. Jesus disse que se a gente jogar pérolas aos porcos, eles estão famintos, mas não de pérolas. Eles calcam as pérolas com as suas patas e avançam para nós, porque estão famintos. Então é claro que nós devemos partilhar o conhecimento espiritual, mas com cuidado, sabendo quanto e quando e a quem oferecer, não é? Nós precisamos ter essa atitude, porque senão nos sentiremos injustiçados, infelizes, rejeitados, incompreendidos. E não é.
O nosso erro está em não sabermos avaliar a possibilidade e necessidade da pessoa, não é? Ele fala também sobre buscar, pedir e bater. Nós todos sabemos isso, né? Buscar, é preciso que você queira alguma coisa de melhor. Você pede aquilo que você sozinho não consegue. Mas com a mão do esforço, você bate nas portas das oportunidades, se você pode, não é? Então, veja bem, você está buscando o melhor. Você está pedindo o que sozinho não consegue obter. Mas você está se esforçando pessoalmente naquilo que você pode fazer, não é? Ele fala também de 2 estradas. Ah, isso é importante. Como ele convida, entrai pela porta estreita. A gente pode sentir até o coração amoroso de Jesus, não é? Compadecido, alertando, convidando. Entrem pela porta estreita. A porta estreita é a porta do dever, nem para lá, nem para cá. É a porta correta, é o certo, não é? Nós temos que... É uma estrada estreita. Não tem essa largura. Agora, a estrada que leva à perdição, essa tem muitas oportunidades. Mas ela não conduz à salvação, não é? Então, aprendemos sobre essas 2 estradas. Ele fala também para termos cuidado, para não sermos iludidos. Que interessante, Jesus não esqueceu nada nesse sermão. Por isso, realmente, é uma orientação geral de vida cristã. O que pode nos acontecer? Pode acontecer que a gente estará escutando orientadores espirituais. Será que eles estão nos orientando bem? Jesus alertou, cuidado. Nós precisamos não nos deixarmos enganar. E como é que a gente vai analisar esses falsos orientadores, esses falsos profetas? Como é que a gente vai saber quando é um falso profeta? Jesus deu a receita. Analisar as obras deles. Se as obras forem boas, se o que eles fazem é uma coisa boa, eles são bons. Se aquilo que eles fazem não são coisas boas, então eles também não são bons. É a fonte de onde vem a ação. E ele também diz que não basta conhecer, é preciso viver o ensino. Aí ele diz assim, que existem aqueles que falam, Senhor, Senhor, que profetizam em nome de Jesus, não é? Trabalham com a mediunidade, afastam espíritos, produzem fenômenos, mas são falsos. Falam, mas não fazem, não vivem. Se agirmos assim, o que acontece conosco? Nós somos como aquela pessoa que constrói uma casa sobre areia. Não vai resistir. Se nós não temos sinceridade naquilo que fazemos espiritualmente, não vamos resistir. Às vezes as pessoas estão dentro do campo religioso, estão cumprindo os deveres religiosos aparentemente, mas elas não vivem, elas não sentem, elas não exercitam. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, a pessoa diz, onde estava Deus que não me ajudou? Eu agora não creio mais. É porque não acreditava, não vivia verdadeiramente, não é? Bem, quando Jesus terminou essas palavras, longas, hein? Bastante, né? A multidão estava admirada do ensino dele, porque as ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Nós já explicamos isto. Os escribas citavam as leis, citavam as ordens, como diz Moisés, como diz o profeta tal, como nós também espíritas fazemos, né? Nós dizemos, como disse Emmanuel através do Chico Xavier, como fala Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, nós ensinamos como os escribas, através de citações. Mas Jesus não, ele tinha autoridade própria. Ele vinha com uma mensagem pura,
Não precisava se firmar neste ou naquele. O povo percebeu e se admirava disso. Quando Jesus desceu do monte, acompanhavam-no grandes multidões. O Sermão do Monte catalisou muita gente, empolgou bastante pessoas, né? Bem, esse foi o Sermão do Monte. Eu sei que a Julieta faz a aula e mostra em projeção todo o Sermão do Monte. Nós fizemos aqui um apanhado. Agora, por favor, vocês leiam no livro e peguem a Bíblia, não é? Peguem lá a página do Novo Testamento em Mateus e leiam, comparem com aquilo que nós colocamos no livro, que está tão sucinto, tão resumido. Jesus ainda fez 2 sermões de instrução, 3, de instrução aos discípulos. Esse nós só vamos mencionar. Um foi especialmente aos apóstolos. Quando ele escolheu 12 para seus apóstolos, ele preparou-os para a tarefa, disse como é que eles iam agir, onde que eles deveriam ir, como deveriam falar, que cuidados deveriam tomar, as dificuldades que eles encontrariam, mas também ele falou sobre os estímulos e as recompensas. Ele era um mestre de verdade, ele não ocultava, ele alertou, não é fácil. Vocês vão enfrentar todos estes problemas. Mas aí ele falou das bem-aventuranças, dos estímulos, das recompensas, dos galardões que receberiam, né? Ele falou também um sermão profético. Jesus e seus apóstolos estavam saindo do templo certa vez. Os discípulos chamaram a atenção de Jesus para a imponência do edifício do templo. Olha que pedras e que monumentos! E é aí que Jesus fala, né? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Foi um choque enorme, porque para os israelitas o templo que eles haviam erguido para o Senhor era a segurança, era a certeza do apoio divino. Eles confiavam, eles se sentiam bem. E Jesus diz que vai ser tudo derrubado, não vai ficar pedra sobre pedra. E olha que no futuro aconteceu isso mesmo, não é? Mas, mesmo que não acontecesse materialmente, afinal de contas, nada de construção material dura para sempre, não é? Jesus, então, causou grande impacto com sua resposta. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, os discípulos indagaram: quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus então fala sobre o fim dos tempos, os sinais, não é? Olha, isto vocês podem ler muito bem no livro Gênese, de Allan Kardec, não é? Fim dos tempos. Jesus fala sobre os falsos profetas, para não se enganarem, que haverá guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Fala de fomes e terremotos, porém são apenas os princípios das dores. Fala que eles serão perseguidos e odiados por tanta gente, não é? E ele diz que por se multiplicar a iniquidade, a injustiça, o amor se esfriará em quase todos. Gente, não é o que está acontecendo hoje, não. Muita gente boa está ficando assim, o amor está esfriando. A pessoa não está acreditando mais, não é? Não dá para acreditar. Olha como é que está esse mundo. O que adianta a gente ser bom, não é? O amor se esfriará em quase todos, quase. Quem sabe nós estamos nesse quase. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Olha aí. Se a gente perseverar no que é certo, no que é justo, nós nos salvaremos do desencanto, do erro, da maldade, não é? Nos salvaremos disso tudo. Quando o Evangelho tiver sido pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Epa. Logo agora, que todo mundo ficou sabendo as coisas direitinho, agora é que vem o fim. O fim do erro, o fim da maldade, não é?
Jesus fala também sobre a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem. Quando ele fala isso, ele aí pega uma série de parábolas para que fique mais claro tudo aquilo que ele está dizendo. Ele conta a parábola da figueira, do servo bom e do mau, das 10 virgens, dos talentos. Todas essas parábolas exortam a vigilância e fidelidade no servir. E ele conclui com uma grande parábola do grande julgamento. Né? Nós temos a anotação aí que este sermão vai ser abordado de modo mais completo no capítulo sobre profecias na unidade 4ª. Então aqui ele está resumido, lá está mais completo. Outro sermão que ele fez para os seus discípulos foi o chamado Sermão do Cenáculo. Esse também vai ser examinado na unidade 5, quando nós vamos tratar da perseguição que Jesus sofreu, do seu aprisionamento e crucificação. Por isso, não vamos comentar agora. Jesus diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. A cadeira de Moisés é a lei de Moisés, não é? A ordenação de Moisés, onde Moisés manda o que ele recomenda. Nessa cadeira se assentaram os escribas e os fariseus. Eles tomaram lugar lá. Nós somos aqueles que falam em nome de Moisés. Nós somos os doutores da lei. Nós somos os expositores de Moisés, da lei mosaica, não é? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Olha, Jesus não está contra eles, não é? Não está desautorizando. Diz que pode prestar atenção, que eles sabem ensinar, que eles falam correto. Não é errado, não, o que eles ensinam. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Aproveitem o saber deles, mas não acompanhem seus atos, porque eles não agem direito, não é? É sabedoria de Jesus, não é? Porque é preciso que haja pessoas que conhecem a lei, que ajudem a divulgar, não é? A orientar o povo. Mas é preciso saber avaliar, aproveitar o que as pessoas têm de bom e não ficar achando que a pessoa é santa e perfeita, não é? Mesmo no movimento espírita, já houve casos, não é, em que os espíritas entraram bem, não é, por causa disso. Achando que a pessoa sabia muita coisa, acreditaram que a pessoa fosse correta, de acordo com o que ela falava, não é? Vamos ver o que mais Jesus achou dos escribas e fariseus. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Quer dizer, fazem a coisa bem difícil, viu? Ensinam leis duras. Os escribas e fariseus faziam isso. Eram muitas observâncias, difíceis observâncias. Coitado do povo, não sabia nem se estava certo ou se estava errado. Eles não entendiam. Eles tinham que perguntar. Isso está certo? Faço? Não faço? Posso? Não posso? Errei? O que é que eu faço agora? Não é? Eles viviam assim. O povo ficava na dependência deles. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Punham obrigações pesadas sobre as criaturas. Deve, precisa, Deus quer, Deus manda. Mas eles mesmos não movimentavam essas leis, não movimentavam esses fardos, não é? E diz também que quando convinha os seus interesses, eles até diziam que eles estavam isentos. Gente, nós não temos nada contra religião nenhuma, mesmo porque nós estamos aprendendo, né? Nós espíritas, que nós somos as mesmas criaturas que estão evoluindo através de muitas encarnações. E já participamos de muitas religiões, talvez
colaboramos, erramos, acertamos, não é? Então nós não temos nada contra as religiões particularmente, mas às vezes analisamos certa conduta, certo modo de ser, não é? Porque alguns pastores se julgam isentos. É para o povo, não para mim. Porque eu sou um servo do Senhor. Tenho tais e tais regalias. Eu tenho tais e tais direitos. Estou na seara do Senhor. Aliás, os espíritas também precisam tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente pensa que porque está trabalhando na seara, que a gente tem que ter privilégios. Como é que os espíritos deixaram me acontecer isso? Eu estou trabalhando na seara, não podia me acontecer isso. Eu escutei uma senhora falar isso certa vez. Uma espírita que entendia bastante coisa. E ela disse que ela brigava com os espíritos quando acontecia alguma coisa que ela achava que não devia acontecer para ela, não é? Veja, nós estamos enganados, não temos privilégios, né? Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Por que eles queriam fazer isso? Porque aí as pessoas ficavam impressionadas e acreditavam que eles eram puros e autorizados espiritualmente. E aí eles tinham poder sobre as pessoas. Por isso. Por que eles procuravam mostrar-se melhores do que eram? Para ter poder sobre as criaturas, não é? Pois alargam os seus filactérios e alargam as suas franjas. Nós já sabemos, não é? Que eles usavam, nós vimos, né? A aula dos filactérios. Lembra que a gente trouxe até? Foi, né? Esse ano já. A gente trouxe aqui para mostrar como é que são. Em torno da cabeça, dos pulsos. Eram leis que eles deviam recordar no pensamento e na ação. Era só para isso. Mas não era por causa de ter esses filactérios que eles estavam procedendo bem. Ah? Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas e as saudações das praças. Eu me recordo muito aqui no nosso centro, o seu Gustavo, fundador da casa, não é? Ele não gostava de aparecer, às vezes ele precisava presidir alguma reunião, tudo. A gente insistia, seu Gustavo, e ele se desculpava, não sei se é verdade, ele dizia assim, sabe o que é? É que eu, às 5 horas da manhã, já estou acordado, e eu me movimento o dia todo, então quando chega ali, se eu sento ali, eu durmo. Ele se desculpava assim, mas eu acho que era modesto, não é? Ele não queria ficar aparecendo como o chefe, como o dono. Ah? Eles adoram também serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, querem ser reconhecidos como mestre. Mas olha o que Jesus vai falar. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Entre os companheiros que estamos há anos lidando juntos, aí nos cursos, há um costume que eu tenho até pedido que não, mas está difícil de eu corrigir. Eles falam a mestra, inclusive a Fátima falou isso outro dia, mas não é bom, não é bom, porque nós estamos aqui com o Evangelho dizendo, né? Olha, todos vós sois irmãos, um só é o vosso mestre, é Jesus, não é? Ah, nós somos aqui colaboradores, claro, uns aprendemos com os outros, uns chegaram antes dos outros, tudo bem. A ninguém na terra chameis pai, ou mãe, né? Porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. E olha como nas religiões não é costume, pai, padre, pater, reverendo pai, não é? Olha, não devemos aceitar. Nem vos chameis guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Nós não temos nada nosso. Nós somos repetidores de doutrina espírita do Senhor, dos servos do Senhor, através da codificação de Kardec, não é? Nós não temos nada, ou temos. Nós criamos alguma coisa, nós sabemos alguma coisa, nós repetimos.
E graças a Deus que a gente pelo menos entende e pode repetir. Né? Nós temos nosso lugarzinho, nossa função, como não? Como não? Mas nós não criamos nada, né? Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Olha aí a preocupação nossa. Também não gosto daquela expressão do pessoal que, a pretexto de ser modesto, se desfaz. Quem sou eu? Não. Não é verdadeiro. Porque nós temos nossas qualidades, não temos? Nossas aptidões, não temos? O que nós não podemos querer ser exaltado, não é? Não. Mas, por exemplo, nós temos companheiros entre nós, eu me recordo da Odila Gisolfi. Nem sei onde ela está, o que acontece, nossa companheira aqui da casa. A Odila Gisolfi fazia as preces mais lindas e enternecedoras que eu já ouvi. Eu embarcava junto com ela na oração. Era uma aptidão, era uma capacidade de sentir. Ela era uma mulher simples, palavras simples, mas havia aquele sentimento, aquela beleza. As poucas palavras que ela falava eram lindas, não é? Era a aptidão da Odila. Então, se a gente dissesse, a Odila faz lindas preces, ela dizia, quem sou eu? Não faço não. Faz sim. Certo? Não quer dizer que você é a pessoa melhor do mundo, mas você faz lindas preces. Então, eu acho que nós podemos afirmar entre nós e nós mesmos as nossas qualidades, aptidões, mas não queremos ser exaltados por isso, não é? Queremos ficar a sobrancelha acima de todos, não é? Em seguida, Jesus profere para os fariseus 8 ais. Engraçado, as bem-aventuranças foram 8 também, né? 8 ais. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, eles não entram no reino dos céus. Eles não entram? Claro que não. Eles não agem de acordo. Como é que eles podem entrar no reino dos céus? Alcançar uma espiritualidade maior? Eles não agem para isso. E impedem outros de entrar. Ai, tadinhos de nós, que queremos aprender. Eles impedem a gente de entrar? Se eles ensinarem errado. Não é? Eles não entram, porque eles não agem. E se nos ensinarem errado, nós também não entramos. Devoram as casas das viúvas, a pretexto de fazerem longas orações para o morto. A gente não quer absolutamente fazer crítica de nenhuma religião. Mas nós ainda temos esse costume em algumas religiões, não é? Longas orações cobradas, a pretexto de estarmos encomendando a alma dos mortos, né? Por que será que o povo ainda continua com isso? Cristãos que leem lá, nesse sermão de Jesus, né? Esforçam-se por fazer prosélitos. Eles vão arrebanhar seguidores. Eles trabalham para isso, se esforçam para isso. E depois os orientam mal. Quer dizer, arrebanha a pessoa para ser o seguidor, mas depois não orienta bem, orienta para o mal. Que responsabilidade, hein? Porque às vezes a gente é responsável pela gente mesmo, mas ser responsável pela gente por aqueles que a gente desencaminhou, muitos espíritos do lado de lá da vida verificam que tem que fazer um trabalho enorme para restaurar a fé e o entendimento espiritual nas pessoas que orientaram mal. Olha, que Deus nos preserve, que nós sejamos sinceros. Nós perfeitos não somos, de repente podemos até errar em alguma coisa. Mas quanto possível, nós estamos procurando saber o que é verdadeiro, ensinando o que é verdadeiro, procurando viver o que é verdadeiro, na medida de nossas forças, não é? Pretendem que o tesouro e as oferendas sejam mais importantes que o santuário ou o altar. Quando Jesus falava essas coisas, vocês já pensaram na reação daquele pessoal, dos escribas e fariseus? Eles sabiam o que eles faziam,
E Jesus estava demonstrando entender tudo o que eles pensavam e como agiam. Eles deviam ficar com raiva, né? Desejosos de vingança, de aniquilar o mestre, não é? Veja, eles realmente, com a sua capacidade, conhecendo Moisés e os profetas, eles eram capazes de dizer para o povo que o tesouro é oferecer a parte financeira, as oferendas materiais eram mais importantes que o santuário ou o altar, porque o santuário e o altar representavam a parte espiritual. Era o relacionamento com Deus, com o Senhor da vida. Mas eles eram capazes de fazer que a pessoa achasse mais importante ela poder entregar dinheiro, poder fazer certas oferendas. Eu estou em paz com o Senhor. Não, não está não. Mas eles faziam isso, não é? Pagam o dízimo. Existe muita gente restaurando o dízimo. Não no movimento espírita. Houve em São José do Rio Preto um companheiro novo na seara, mas muito carismático, que começou a cobrar dízimo, não é? Achava que os espíritas tinham também que dar o dízimo, colaborar para o meio, para as tarefas da seara. Graças a Deus ele amoitou, não é? Não vemos mais, graças a Deus, porque não pegou essa moda no movimento espírita, não. Dízimo era a 10ª parte de tudo que a pessoa ganhasse, que rendesse para ela. Ela dava a 10ª parte para o templo, porque eles não tinham imposto de renda. Eles não pagavam impostos, só para Deus, que era o templo. Então o dízimo era a parte que eles davam para o bem comum. Mas nós já damos muito mais que o dízimo, né? Isso, não é? Agora, para a religião nós vamos dar, porque Deus recebe esse dízimo. Eles dizem que é para Deus, mas é para Deus? Não queremos julgar criticando, não é isso. Nós estamos querendo vacinar o movimento espírita para que não surja o dízimo na casa espírita. Eu estou falando isso para criticar os outros? Estamos falando isso para nos alertarmos. Não tem essa história de dízimo. Os israelitas tinham, fazia parte da estrutura deles, da estrutura de povo. Então pagam o dízimo, a 10ª parte, até de simples ervas. Qualquer ervazinha era taxada também. E menosprezam a lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Pareciam tão corretos, não é? Pagando a 10ª parte até de uma ervinha, mas não respeitavam a lei, o julgamento justo, a misericórdia, a fé. Não, isso não. Condutores cegos, com um mosquito e engolem um camelo. Cada imagem que Jesus usava, não é? Mas era para todo mundo entender, não. Condutores cegos, eles são guias das pessoas, estão guiando as pessoas, mas são cegos, não enxergam direito. Vem um probleminha, mas não vem um problemão. Engolem aquilo, né? Limpam o exterior de copos e pratos. Eles tinham muito cuidado sobre pureza e impureza. Então precisava lavar bem, né, os copos, pratos. Muito bom como higiene. Então limpam o exterior de copos e pratos, mas deixam o seu mundo interior cheio de rapina e iniquidade. Limpam as coisas materiais, mas a si mesmos não. Por dentro estão cheios de rapina e de iniquidade. Eu fico pensando como é que aquele povo que escutava, né, os escribas e fariseus, acho que eles gritavam, esbravejavam, agrediam. Blasfemo, porque não sei o quê, né? Deviam reagir. São como sepulcros caiados, pois têm dentro a hipocrisia e iniquidade. Por isso que às vezes a gente fala, ainda usa essa expressão, né?
sepulcro caiado de branco, né? Sepulcro caiado. Por dentro está cheio de ossos, de imundície, e por fora está bonitinho. Ah? A gente diz isso das pessoas hipócritas, fingidas, não é? Bem, dizem reverenciar profetas e justos do passado. Verdade, verdade. Eles falavam em nome dos profetas, dos justos, eles exaltavam. Mas rejeitam e perseguem os atuais. Jesus era um deles. Hã? Os que já tinham passado, eles exaltavam, diziam que respeitavam. Mas e os que estavam presentes? Hã? Isso acontece também, a gente vê, por exemplo, também não queremos criticar, não, porque acontece também no movimento espírita. Às vezes exaltamos pessoas como exaltavam os santos do passado, os santos, os santos, os santos, não é? Tem tanta gente santa que estava por aí vivendo bem e o pessoal não respeitou, não cuidou, não apoiou, não é? Da mesma maneira, são sepulcros caiados, não é? Ah, nós às vezes não prestamos atenção, mas nós temos que estar vigilantes, para não sermos como os escribas e os fariseus hipócritas, não é? Eu quero crer que nós somos sinceros. Nós podemos não ser perfeitos, não acertar em tudo, mas nós somos pessoas sinceras, somos pessoas de bem. Como é que o povo fala? Ele é do bem, não é? Não é assim? E até com uma expressão bonita, não é? Sintetiza tudo. Essa pessoa é do bem. Ah? É formidável. Não diz religião, não diz, é o bem, né? Aquilo que realmente é de acordo com a lei divina. Então eu acredito que nós somos pessoas de bem, pessoas do bem, não é? E nós temos só que ficar vigilantes, de acordo com o ensinamento de Jesus, sermos bons cristãos, verdadeiros cristãos. Não sermos fingidos, não sermos falsos. Isso não vai adiantar para nós, falsidade. Pode ser que em outras encarnações a gente incorreu em problemas assim. Mas acredito que do lado de lá a gente viu, enfrentou as consequências. Nós sofremos com as consequências e acho que agora a gente já está vacinado, né? Já está mais calejado. Não. E nesse ponto não caio mais. Não sou perfeito, não faço tudo direito, mas respeito a lei divina, procuro agir de acordo com o ensinamento de Jesus e é isso que nós podemos fazer, né? Estamos aprendendo com os sermões de Jesus alguma orientação um pouco mais para a nossa vida. Agradeço a vocês.